Oi, oi, gente, tudo bem? Olha só, a galera lá do meu Instagram já sabe o que aconteceu com o áudio desse vídeo. Pois bem, o áudio ficou totalmente danificado, ficou com o ruído muito estranho e aí eu não consegui usar ele, tá? Porque senão vocês não iriam conseguir entender meia palavra do que eu estou explicando no vídeo. Então eu decidi retirar esse áudio para que realmente eu não perdesse esse vídeo, tá, gente? Um vídeo que eu fiz com tanto carinho, dando o melhor de mim, tá? Então eu espero muito que vocês entendam e tire o melhor, tá, desse vídeo para você aprender essa maquiagem que ficou realmente babado, confusão e gritaria, tá? Eu fiz uma releitura da primeira maquiagem, tá? A maquiagem mais famosa aqui do meu canal, que é uma maquiagem verde. Então eu decidi fazer essa releitura porque hoje em dia eu sou uma profissional da beleza, então eu entendo mais, né, das técnicas de esfumado e tudo mais. Então vocês já vão ver a diferença logo de cara. Bom, para começar, gente, eu apliquei esta camuflagem da Nath Capello, tá? A cor é o chantilly. Eu comecei aplicando bem na minha pálpebra, dando batidinhas, tá? Eu não vou arrastar para cima essa camuflagem, porque eu quero que a sombra ela se concentre primeiro na minha pálpebra, tá? Porque logo em seguida eu vou esfumar, então eu não quero que o meu esfumado seja tão intenso assim, tá? O que acontece com a intensidade que vocês estão vendo no outro olho? É questão mesmo de acabamento, tá? Então, apliquei a camuflagem por toda a minha pálpebra, respeitando o formato, e depois eu venho com a esponjinha, tá? A esponjinha da Mari Saad, e vou suavizando esta camuflagem, ó, bem de leve mesmo, a mão bem de leve. Ai, gente, narrar pra mim é uma coisa nova, então tenha paciência, tá? Bom, beleza. Agora eu vou pegar esse pó solto, o mesmo que eu utilizei no meu rosto. Eu vou pegar ele com um pincel de esfumar, esse daí é o da Vult, e vou aplicar bem de leve nas bordinhas, tá, da camuflagem, ó, bem na parede do meu cantinho interno e por fora no cantinho externo, tá? Somente nas bordinhas. E aí também, gente, eu fiz essa caminha de pó solto abaixo dos meus olhos para que essa sombra não caísse, mas não deu muito certo, porque esta paleta da Ludurana, gente, ela é maravilhosa, mas a bicha é muito pigmentada, e pra sair, olha só, com reza braba, tá? Eu tive que fazer os meus paranauês para poder tirar esta sombra que caiu abaixo. Depois vocês vão ver, tá? Porque aparece no vídeo. E aí eu fiz esta caminha de pó solto mesmo, tá bom? E agora eu vou começar a aplicação da sombra com o pincel língua de gato. Esse daí é o da Macrylan, eu falei a numeração, agora eu não lembro. E comecei com este tom de sombra verde mais escuro da paleta da Ludurana. Olha só, eu apliquei diretamente na minha pálpebra. Eu não comecei esfumando nem nada, tá? Eu somente apliquei a sombra na minha pálpebra. Olha só quantas vezes eu volto na sombra e vou aplicando na minha pálpebra. Então, ó, pega mais e deposita, pega mais e deposita. Não esfuma, gente, deixa pra esfumar depois, tá bom? Respeita esse momento de aplicação de sombra. E também eu só apliquei na minha pálpebra, tá? Novamente respeitando o formato dela. Agora eu peguei um pincel de esfumar, só que reparem que as cerdas deste pincel, ela é mais juntinhas, ou seja, ela não vai abrir demais o meu esfumado, tá? É somente para retirar a marcação que ficou na minha pálpebra.
Então, eu começo com movimentos de bolinha, bolinha, bolinha e depois de vai e vem, tá? Somente mesmo para retirar esta marcação que ficou. Logo em seguida, tá? Eu vou pegar um pincel um pouquinho maior pra gente abrir o esfumado. Mas depois aí o meu olho tava começando a lacrimejar e pensa como é que eu fiquei. Tipo, nem tinha tirado as fotos e eu já tava imaginando que o meu olho iria começar a abrir. É a idade, né? Porque não tem outra explicação não. Então, gente, olha só a diferença já com o olho esfumado. Fica lindo ou não fica lindo? Ai, gente, eu amo assim, tá? Uma sombra monocromática pra mim também faz uma diferença enorme na maquiagem. Eu não sei porque nesta hora eu não mostrei a sombra que eu peguei da paleta da Ludurana, tá, gente? Que é um verde intermediário, ou seja, é um verde um pouquinho mais claro que a primeira sombra, tá? Então, eu peguei esse verde e comecei a esfumar a bordinha da primeira sombra, tá? Pra gente começar a criar o degradê do esfumado. Olha só como a sombra ela já começou a cair. Ai, gente, isso me tira do sério, sabe? Então, ó, movimentos de bolinha, bolinha, bolinha e vai e vem. Troquei de pincel, tá? Eu peguei esse pincel lápis da Macrylan. Peguei essa sombra mais clarinha da paleta, tá? É um verde abacate, bem bonito. E aí eu comecei novamente a aplicar esta sombra bem na bordinha da minha segunda sombra verde, tá, gente? É tanto verde que tá começando a dar um nó na minha cabeça. Só que detalhe, eu comecei a esfumar, tá? Eu não depositei essa sombra, eu esfumei logo de cara porque eu não quero que o meu esfumado fique marcado, fique muito intenso, tá? Como eu falei lá no início, o que vai dar intensidade, né, nesse esfumado é o acabamento que eu sempre faço nas minhas maquiagens. E chegou aquela hora que todo mundo treme na base e comigo não é diferente, claro. Eu fiz um semi-cut crease, tá? E aí eu usei a camuflagem da Nath Capello, que é maravilhosa de fazer, desliza super fácil. E também peguei o pincel língua de gato menor, tá? Pra começar a fazer o recorte. O que acontece, gente? Aí eu tava explicando como é que eu fazia antes um semi-cut, tá? Eu fechava o meu olho e aplicava bem no centro. Hoje em dia eu já faço diferente. Eu fico com meu olho aberto, tá? E bem na pontinha dos meus cílios, lá de cima, eu aplico, né? Eu faço já o meu recorte. Olha só, deixa eu ver se vai dar tempo de mostrar pra vocês, ó. Com o olho aberto, com a pontinha dos meus cílios lá de cima, eu faço a marcação. Por quê, gente? Quando eu abrir o meu olho, esse recorte ele vai aparecer. Novamente estamos com, né, o olho quase transbordando de água. Então, como eu falei pra vocês, quando eu abrir o meu olho, este cut ele vai aparecer, tá? Porque eu tenho a pálpebra menor que minha pálpebra fixa. Então, se eu fazer, né, esse recorte, enfim, muito pequenininho, quando eu abrir o olho, ele não vai aparecer, tá, gente? É uma questão que não é uma regra, tá? Não é que todo mundo tem que fazer isso, não. Eu faço porque dá certo comigo, tá bom? É uma questão de paciência mesmo, tá, gente? Recorta, vai devagar. Essa hora a gente não tem que ter pressa, porque senão vai ficar tudo borrado, né? Vai parecer que, sei lá, você fez aquele exame do coração e não vai ficar legal, né? Então, assim, tenha calma, tá? Vai dar certo. Então, eu comecei aplicando lá de cima, fui descendo aos pouquinhos, não fui arrastando, tá? Esta camuflagem,
Gente, eu tô usando uma camuflagem porque é mais fácil pra mim, tá? Mas dá super certo com corretivo também, ou base. Eu prefiro camuflagem porque é mais claro e aí também a sombra ela vai ficar muito mais intensa, tá bom? E aí eu comecei a fechar este semi-cut, descendo com o pincel língua de gato. E aí, gente, com o dedo mesmo, tá? Porque às vezes eu uso a esponjinha, mas nesta hora eu preferi usar o dedo. Eu comecei a dar batidinhas bem na bordinha desta camuflagem, com o dedo bem leve, tá, gente? Não é pra esfregar o olho nem nada. É somente pra dar batidinhas. Eu troquei de dedo também porque meu dedo ficou sujo, tá? É somente pra retirar esta marcação que a camuflagem ela deixou. E agora eu vou voltar com a paleta da Ludurana, peguei o pincel língua de gato e com a sombra mais escura eu venho novamente, tá? Pra gente juntar a sombra com a que tava embaixo. Olha só, gente, começou a abrir a minha sombra. Por quê? Porque já tem excesso demais de sombra. E o que acontece? A minha pele, ela já absorveu o que tinha que absorver, tá? E agora ela começa a expulsar mais produto, tá? Isso é super normal acontecer, até em atendimento. Mas o que acontece? A gente não pode se desesperar, tá? Se fosse no ano passado, com certeza eu ia ficar doida, ia desistir, ia terminar de gravar e não ia postar. Agora não, agora eu sei como é que faz pra gente arrumar este pequeno detalhe, né, que apareceu, mas pra frente eu falo como eu consegui, tá, arrumar. Com o pincel preciso de esfumar, eu fui tirando as marcações das bordinhas do cantinho externo, tá? E aí eu voltei com a sombra intermediária, tá? Para dar continuidade com o degradê do meu esfumado, tá? Porque é normal da sombra ela sair um pouco conforme a gente vai trabalhando, né, o esfumado. Então, tudo isso que eu tô fazendo, gente, é acabamento, tá bom? Agora eu vou pegar esta paleta da New Face Neon, tá? E vou trabalhar esses 3 tons de verde. Primeiro, eu vou pegar o tom mais escuro da paleta da New Face. Peguei este pincel da Miss Frange, tá? Ele é um pincel de esfumar, só que ele também não tem as cerdas muito fofinhas, tá? Então ele não vai abrir demais o meu esfumado. Porém, eu já vou começar a aplicação desta sombra esfumando, tá? Porque eu não quero começar a marcar o meu esfumado. Eu já quero, né, que as coisas sejam mais fáceis, né, pra mim nessa hora. E eu peguei a sombra e esfumei. Peguei e esfumei. Bem de leve, tá, gente? Porque a camuflagem ainda está molhada. Então, toda a calma do mundo pra gente trabalhar esse esfumado, tá bom? E aí, com o mesmo pincel, eu peguei o outro verde, tá? Aquele ali da ponta. Ele é um pouquinho mais claro, talvez. Eu enxergo dessa forma, tá bom? Novamente, na bordinha do verde, né? Um pouquinho mais escuro da paleta da New Face. New Face, pelo amor de Deus. Olha só, apliquei e venho esfumando. Esfuma, esfuma. Toda a calma do mundo. Troquei de pincel. Peguei este menorzinho pra gente começar a selar a parte inferior dos olhos, bem lá no cantinho lacrimal. Esta sombra verde, gente, ela é cintilante, tá? É a única sombra verde cintilante que eu tenho. Então, olha só, o que acontece também. Ela não é muito pigmentada. Então, eu tinha que voltar
várias vezes para poder chegar na cor que eu queria, que era o mesmo que o da paleta, né? Um verde mais estourado, né? Porque ele é cintilante, então eu queria que ele ficasse igual ao que estava na paleta. Olha só, eu voltei com o olho consertado, né? Lembra que abriu? Então, o que que eu fiz? Apliquei esta bruma, tá? No meu olho de longe, esperei secar um pouquinho e aí eu voltei com a sombra, que no meu caso foi a sombra verde mais escura, e apliquei novamente. E olha só, gente, consertou, né? Tudinho. Ai, fico tão feliz quando dá certo. E aí, vamos fazer o delineado de gatinho, tá? Eu usei este delineador em gel da Bruna Tavares, com o pincel chanfrado pequenininho. O finalzinho dos meus cílios inferior, tá? Os cílios de baixo, eu comecei a puxar este meu gatinho. Agora eu vou fazer o corpinho do meu gatinho, tá? Eu comecei lá do finalzinho, bem na ponta, e puxei pra baixo, tá? Eu acho que dessa forma, gente, fazendo esse esboço, fica muito mais fácil, tá? Porque depois é só você chegar até o cantinho interno do olho e preencher normalmente. E num passe de mágica, eu já vou aparecer aí, ó, com cílios já colocados. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu colo os cílios postiços, tá bom? E aí, gente, eu vou colocar uma sombra iluminadora abaixo da minha sobrancelha, tá? Eu escolhi este tom. Ele parece uma sombra branca, né? Mas na verdade ele tem umas partículas verde, que por incrível que pareça, deu super certo com a maquiagem verde, né? Porque não ficou uma coisa branca, muito branca. Então eu gostei muito. E aí eu apliquei esta sombra com um pincel menor, tá? Pra ele não roubar a cena e também não entrar dentro do meu esfumado. E agora eu peguei um pincel de esfumar, esse daí é o da Macrylan, e tirei a marcação, né, que a sombra cintilante ela deixou. Como eu não queria uma coisa muito gritante abaixo da sobrancelha, então eu resolvi esfumar essa sombra cintilante, tá bom? E agora, gente, eu vou começar com o meu cantinho inferior, tá? Peguei essa paleta da New Face com um pincel menorzinho, tá? De precisão. Eu apliquei a sombra cintilante verde, bem no cantinho interno, tá? E depois eu troquei de pincel, também de precisão, só que um pouquinho maior, e peguei a sombra um pouquinho mais escura e também apliquei bem rente aos meus cílios, tá, gente? O que acontece? Como eu tô com a pele selada, a sombra, ela não pigmenta tão fácil, tá? Geralmente eu costumo passar um batonzinho, alguma coisa mais emoliente, mais pastosa pra fixar a sombra, tá? Mas, como aí eu já tava meio querendo, né? Já era quase 5 horas da tarde, então eu resolvi deixar assim mesmo, tá? Voltei com a paleta da Ludurana, o tom mais escuro de verde. Peguei o pincel, também de precisão menor, e apliquei também rente aos cílios inferiores, tá? Olha ela toda no carão para mostrar o resultado da maquiagem para vocês. E agora, gente, seja sincera, tem ou não tem diferença com a maquiagem de 1 ano atrás com a maquiagem de hoje? Pelo amor de Deus, claro que tem. Olha só. Gente, há 1 ano atrás eu não prezava tanto o acabamento como eu prezo hoje em dia. As minhas maquiagens
sempre vai ter o acabamento, principalmente no esfumado, né? E uma coisa também, gente, há um ano atrás eu não era segura. Hoje em dia eu sou. E isso faz uma diferença enorme na vida de qualquer maquiador. Quando você sabe o que você tá fazendo, olha, pode chegar qualquer técnica de maquiagem que você vai saber fazer. Mas é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Me siga lá no meu Instagram que eu vou soltar as fotos dessa maquiagem, tá? E eu vou me despedir porque o vídeo vai acabar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade, né? Eu já falei isso, mas é que eu falei novamente no vídeo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!